Ela casou para salvar a terra que amava, mas acabou perdendo o próprio coração. O céu do interior paulista ardia em tons de fogo quando Isadora se viu pela primeira vez vestida de noiva, mas não havia brilho nos olhos, nem sorriso nos lábios. Apenas um silêncio pesado e uma alma dividida. Aquela não era a cerimônia dos seus sonhos, nem o noivo com quem ela sonhava dividir a vida. Na frente da igreja simples da cidade, cercada de olhares curiosos e cochichos velados, ela segurava um buquê branco com as mãos trêmulas. O coração, mesmo apertado, batia firme por uma única razão: proteger o pedaço de terra onde estavam enterradas as suas raízes, sua história, sua identidade. A fazenda, que um dia foi o orgulho de sua família, estava prestes a ser tomada pelas dívidas do pai, afundado no vício da bebida. O casamento com Matheus Valença, o homem mais rico e poderoso da região, era um acordo frio. Ele precisava de uma esposa para receber a herança do avô e ela precisava de dinheiro para salvar seu lar. Mas ninguém imaginava que esse contrato seria o início de uma guerra silenciosa entre dois corações feridos e desconfiados. Era o começo de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Se você acredita que o amor verdadeiro pode nascer mesmo nos piores acordos, curta esse vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Conta aqui nos comentários de onde você está escutando nossa história. Adoramos saber. Essa é a história de Isadora e Matheus. Uma história de dor, de escolhas difíceis e de um amor que floresceu onde só havia espinhos. Isadora jamais esqueceria aquele fim de tarde. Estava ordenhando uma das vacas no estábulo quando viu o jipe escuro estacionar na entrada de casa. Reconheceu o veículo imediatamente. Era de Matheus Valença. O coração acelerou sem aviso. Ele nunca aparecera ali antes, e sua presença, ainda que distante, sempre carregava um certo peso. Matheus desceu do carro com passos firmes, usando uma camisa de linho bege dobrada até os cotovelos, calça jeans escura e botas de couro. O sol poente dourava seus cabelos castanhos e projetava uma sombra imponente sobre o cascalho do terreiro. Ele não usava terno. Não precisava. Sua postura falava por si. Ele era o tipo de homem que comandava com o olhar, que impunha respeito com o silêncio. Quando bateu à porta da casa, Isadora enxugou as mãos em um pano de prato e foi atender, com o peito apertado de desconfiança. Sabia que ele era um dos maiores credores de seu pai, mas jamais imaginou que ele viria pessoalmente cobrar qualquer coisa. "Preciso falar com você, Isadora", disse ele direto, sem rodeios. "O senhor quer cobrar o que é devido? Pode levar tudo. Já estão levando mesmo", ela respondeu altiva, escondendo o medo atrás da firmeza. "Eu não vim para cobrar. Vim para fazer uma proposta." Ele a encarava com os olhos semicerrados, avaliando cada reação dela. Que tipo de proposta? Um casamento. O mundo parou. Por um instante tudo ficou em silêncio. Até o vento pareceu se calar. Isadora soltou uma risada nervosa, como quem ouve um absurdo. "O senhor só pode estar brincando comigo." "Não estou. Meu avô faleceu. No testamento, ele deixou claro: para eu receber a parte da fazenda dele, a sede principal, que vale milhões, preciso estar casado. E preciso resolver isso rápido." Ela o encarou como se tentasse decifrar uma piada de mau gosto. "E o que eu tenho a ver com isso? Seu pai me deve uma fortuna. Você sabe disso. A situação de vocês é insustentável. Eu posso perdoar a dívida e ainda quitar os outros credores. Mas, em troca, você casa comigo." O ar ficou pesado. O silêncio entre os dois era quase palpável. Isadora sentiu a garganta secar. Ela queria dizer não, gritar, expulsá-lo dali. Mas sabia lá no fundo que ele tinha razão. Já havia tentado de tudo: empréstimos, venda de gado, ajuda de amigos. Nada seria suficiente para salvar a fazenda. O olhar dela vacilou por um segundo. Ele percebeu: não precisa gostar de mim, nem fingir nada. Vai ser um contrato, um papel, um tempo juntos. E depois, cada um segue seu caminho, completou, como se aquilo facilitasse a decisão. "Por que eu?" ela murmurou. Matheus respirou fundo, desviando o olhar por um breve instante antes de responder, mais seco. "Porque você é a única com quem eu posso negociar do meu jeito. Não é amor, não é paixão, é necessidade. E, sinceramente, se você quiser encarar como um negócio, melhor ainda." As palavras cortaram como lâminas.
Isadora sentiu o orgulho arder na garganta, mas conteve a raiva. Aquilo não era sobre vaidade, era sobre o que restava de sua história. Fechou os olhos por um instante, buscando nas lembranças da mãe, nas tardes com o avô, nas plantações e animais que tanto cuidou, a coragem para seguir em frente. Então, encarando-o com firmeza, mesmo com o coração em pedaços, disse: "Eu aceito." A cerimônia aconteceu no cartório da cidade, com 2 testemunhas e um juiz de paz visivelmente constrangido. Isadora usava um vestido simples, que pegou emprestado da prima, e Mateus, como sempre, vestia-se de forma impecável, mas sem exageros. Calça social escura, camisa branca bem passada e um olhar indecifrável. Não houve festa, nem música, nem sequer um parabéns. O silêncio entre os dois durante todo o processo era ensurdecedor. Quando assinaram os papéis, Isadora sentiu uma pontada no estômago, como se algo dentro dela estivesse morrendo lentamente. Mateus, por outro lado, parecia lidar com tudo como quem conclui uma transação comercial. Após a assinatura, ele apenas disse: "A partir de amanhã você se muda para a sede da fazenda." Ela apenas assentiu, engolindo o orgulho e o medo, como quem engole um remédio amargo demais para se comentar. No dia seguinte, Isadora arrumou suas poucas malas e se despediu da casa onde cresceu. Não levou móveis nem lembranças materiais. Levou apenas as memórias, os valores, a saudade do tempo em que a vida era mais simples, mesmo com suas dificuldades. Ao chegar à sede da Fazenda Valença, o impacto foi inevitável. A propriedade era gigantesca, com cercas bem cuidadas, pastos extensos, cavalos de raça e maquinários que mais pareciam coisa de novela. A casa principal era imponente, de 2 andares, janelas amplas e decoração sóbria. Isadora se sentia deslocada ali, como uma flor do campo plantada no meio do concreto. Mateus não a recebeu com gentilezas. Apenas apontou para o quarto onde ela dormiria e avisou: "A partir de hoje temos regras, discrição, respeito e distância. Não preciso que você finja nada, e nem espere de mim qualquer coisa além do que combinamos." Ela não respondeu. Foi para o quarto, fechou a porta com cuidado e só então deixou as lágrimas rolarem. A cama era macia, os lençóis cheiravam a lavanda, mas ela se sentia num cativeiro dourado. Nos dias que se seguiram, a convivência foi seca e quase silenciosa. Eles cruzavam-se nos corredores da casa como estranhos que por acaso dividem o mesmo teto. Mateus passava o dia inspecionando suas terras, sempre rodeado de funcionários e resolvendo assuntos de negócios. Isadora, ao invés de ficar trancada na mansão como talvez ele esperasse, levantava cedo, pegava o jipe velho que trouxe consigo e seguia para cuidar da sua própria fazenda, mesmo em meio ao caos financeiro. Voltava no fim da tarde, exausta, suja de terra, mas com a alma menos sufocada. Essa rotina intrigava Mateus. Em silêncio, ele observava pela janela quando ela voltava, com o cabelo preso às pressas, botas cobertas de barro e o olhar cansado, mas digno. Algo dentro dele, que ele mesmo não queria nomear, começava a se incomodar, mas qualquer tentativa de aproximação era abortada pela lembrança de que, aos seus olhos, ela só aceitara o casamento por interesse. Ele mantinha a frieza como escudo, e ela retribuía com o distanciamento. Ainda assim, pequenos atritos começaram a surgir. Um comentário atravessado aqui, um olhar desafiador ali. Quando sentavam à mesa para as refeições, únicas ocasiões em que dividiam o mesmo espaço por mais de 5 minutos, os diálogos curtos ganhavam contornos afiados. Não sabia que uma mulher casada ainda se sujeitava a cavar buracos na terra, ele disse num tom que soava provocativo. E eu não sabia que um homem inteligente preferia ignorar o valor do trabalho honesto, ela respondeu, sem nem levantar os olhos do prato. Só espero que saiba onde está se metendo. Essa casa tem regras. E eu tenho princípios. Não se preocupe, não vim aqui para te dar trabalho. O clima era tenso, mas algo pulsava por trás das palavras. Uma chama contida, que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Com o passar das semanas, algo estranho começou a acontecer naquela casa silenciosa. O desconforto da presença do outro deu lugar a uma inquietação muda. Não era ainda desejo assumido, tampouco afeição declarada, mas havia uma energia entre eles, tensa, carregada,
como se cada olhar trocado fosse um fósforo riscado perto de uma pilha de palha seca. Mateus continuava a evitar conversas longas, mas seus olhos, vez ou outra, a acompanhavam em silêncio pelos cômodos da casa, observando a leveza com que ela amarrava os cabelos, o jeito firme com que organizava suas coisas, ou a forma quase poética com que observava a paisagem no fim do dia, da sacada dos fundos. Ele se perguntava, muitas vezes sem querer, por que aquela mulher, que ele julgara ser apenas mais uma interesseira, não se comportava como tal. Isadora não pedia nada, não exigia nada, e, principalmente, não fingia. Isso o incomodava mais do que ele estava disposto a admitir. Ela, por sua vez, começava a enxergar além da frieza dele. Observava os gestos pequenos, como o fato de Mateus ser sempre educado com todos os funcionários, o modo como ajudava discretamente as famílias deles quando precisavam, pagava salários justos e, sempre que podia, apoiava a comunidade local sem alarde, como se fizesse parte do seu dever silencioso. Às vezes, de longe, ela o observava trabalhando no campo, as mangas da camisa arregaçadas, os músculos dos braços em evidência, o olhar sério, determinado. Mateus era bonito, intenso, e havia algo nele que a atraía, mesmo que ela relutasse em admitir. Apesar de acreditar que ela estivesse ali apenas por interesse, ele nunca a tratou mal. Pelo contrário, sempre se preocupava se ela tinha tudo o que precisava, se estava confortável, se faltava algo. Aquela preocupação silenciosa falava mais do que palavras. Isadora percebia que ele não era apenas arrogante, era um homem marcado, e essa marca, embora ele tentasse esconder, aparecia em cada silêncio prolongado, em cada expressão contida, em cada recusa de aproximação. Havia nele uma resistência que gritava, mas havia também uma bondade discreta, uma sensibilidade que escapava por entre as rachaduras daquela muralha. Isadora, sensível como sempre fora, percebia, mas não dizia nada. Sabia que havia um abismo entre o que se sentia e o que se podia expressar. Ainda assim, não conseguia evitar aquele frio na barriga quando o encontrava por acaso no corredor ou quando suas mãos se tocavam por descuido ao passarem o sal na mesa. O ponto de inflexão veio numa noite comum após uma chuva forte. A energia havia caído e Isadora tentava encontrar velas pela casa. Foi quando tropeçou na escada e quase caiu, não fosse por Mateus, que a segurou instintivamente pela cintura. Por um segundo eterno, seus rostos ficaram a centímetros de distância. A respiração acelerada, os olhos fixos, o tempo congelou. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas naquele instante, algo passou entre eles. Um fio invisível se esticou. Ele a soltou rápido demais, quase como se tivesse se queimado. Tenha mais cuidado, foi tudo o que ele disse, antes de virar as costas. Obrigada, murmurou ela, mesmo sabendo que ele já não a ouvia. Nos dias seguintes, o ambiente parecia mais denso, como se aquele toque breve tivesse despertado algo que ambos tentavam desesperadamente conter. E quanto mais tentavam manter a distância, mais o destino criava situações que os aproximavam. Um jantar improvisado quando a cozinheira adoeceu, uma tarde chuvosa em que ficaram presos no mesmo cômodo da casa, uma visita inesperada de um cliente que achou que eram um casal feliz. Cada momento plantava uma dúvida. Estaria aquilo virando algo mais do que um acordo? Ou seriam apenas carências disfarçadas pela rotina forçada? Mateus, apesar de toda sua pose inabalável, começava a se incomodar com a própria reação diante dela. Via-se distraído pensando nela, quando devia estar focado nos negócios. Se irritava ao perceber que outros homens da cidade olhavam demais quando ela passava. Sentia o sangue ferver quando ela sorria para alguém que não fosse ele, mesmo que fosse um sorriso breve, educado. Mas ao invés de se aproximar, ele se afastava ainda mais. Era como se cada passo dado em direção a ela fizesse ecoar os fantasmas do passado. Ele não confiava em ninguém, e menos ainda em si mesmo. Isadora sentia essa resistência, e isso a feria. Não que esperasse flores ou declarações, ela não era esse tipo de mulher, mas ver que ele se escondia atrás de uma muralha emocional, mesmo quando os olhares gritavam o contrário, era doloroso. Ainda assim, ela seguia firme, tentando não alimentar esperanças. Sabia que aquele casamento era um contrato, e contratos não envolvem sentimentos. Ou envolvem. O céu já se tingia de tons alaranjados,
quando Isadora encerrou mais um dia de trabalho exaustivo em sua fazenda. Suas mãos estavam sujas de terra, o cabelo preso com um lenço simples, e o corpo doía da lida com o solo. Mas dentro dela havia uma paz silenciosa, aquela paz que só quem trabalha com o que ama conhece. Subiu em seu jipe velho, o mesmo que resistia à poeira das estradas de terra há anos, e deu partida. O motor tossiu, rangeu, mas seguiu. Por pouco tempo, a poucos quilômetros da sede da fazenda Valença, o veículo engasgou e parou de vez. Isadora tentou reanimá-lo, virou a chave várias vezes, mas o jipe apenas respondeu com o silêncio. Pegou o celular, mas como já era de se esperar naquele trecho, sem sinal. Olhou ao redor, nenhum carro à vista, e a noite começava a cair devagar, espalhando o vento frio e o cheiro de grama molhada. Foi então que, por sorte, Lucas passou pela estrada. Ele era um conhecido antigo, quase um irmão mais velho. Havia trabalhado com o avô de Isadora na infância, e os dois sempre mantiveram uma amizade sincera. Ao vê-la encostada no capô do jipe, com o rosto cansado e as mãos nos quadris, ele não hesitou em parar. "Precisa de uma carona, moça da terra?" disse ele brincando. "Você é meu anjo da guarda hoje, Lucas." "O jipe decidiu tirar folga", respondeu ela aliviada. Durante o caminho, conversaram sobre o passado, sobre o quanto a cidade mudara, sobre saudades e lembranças. Riram das histórias do avô dela, de travessuras de infância. Quando chegaram à entrada da fazenda Valença, Isadora hesitou em sair do carro imediatamente. Ficaram alguns minutos ainda conversando, e quando ela se despediu, o fez com um abraço apertado, sincero, cheio de gratidão. "Obrigada, de verdade. Não sei o que faria se você não tivesse passado por ali. Você sempre pode contar comigo, Isadora. Sempre." O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Mateus estava prestes a sair com o carro para procurá-la, tomado por uma inquietação que não sabia explicar. Já passava do horário e ela nunca atrasava. Quando olhou pela janela, viu o carro de Lucas parar no portão. Observou de longe, em silêncio, quando os dois ficaram no veículo por alguns minutos. Viu os risos, os olhares, e então o abraço. Um abraço longo, dentro do carro. Aquilo foi o suficiente para que algo dentro dele explodisse. Um tipo de ciúmes que queimava feito brasa no peito. Ele não sabia se estava mais furioso por ela estar com outro homem, ou por sentir que isso o atingia de um jeito que ele não queria admitir. Quando Isadora entrou em casa, encontrou Mateus parado na sala, de braços cruzados, olhos em chamas. "Onde você estava?" A voz dele soou como um trovão abafado. "O jipe quebrou. Lucas me deu carona", respondeu naturalmente, tirando o lenço da cabeça. "E ficou quanto tempo no carro dele? Foi um test drive para algo mais sério?" Ele disparou, a voz cada vez mais tensa. Isadora parou. Virou-se lentamente para ele, o coração acelerando. "Do que você está me acusando, Mateus?" "Não preciso acusar nada, eu vi. Vi tudo. Vocês rindo, se abraçando no carro, você nem disfarça. Você é mesmo doente se acha que aquele abraço significava alguma coisa. O Lucas é um amigo de infância. Um irmão para mim." "Irmão? Ele te olha como se quisesse muito mais que isso. E você deixa, porque é isso que você faz, não é? Joga charme, se faz de coitadinha. E depois... Cale a boca, Mateus!" gritou ela, a voz embargada de raiva. "Você não sabe nada sobre mim. Passa os dias me julgando como se fosse algum santo. Você me comprou como se eu fosse uma peça na sua coleção de propriedades e agora vem querer controlar até quem me oferece ajuda?" Ela virou-se e começou a subir as escadas, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Mas Mateus subiu atrás, determinado, transtornado. "Isadora, não vire as costas para mim", ele bradou. Ela continuou, mas ele a alcançou, segurando-a pelo braço com firmeza, mas sem agressividade. Os dois pararam ali, no topo da escada, os rostos próximos, respirações ofegantes. Foi nesse momento que tudo ruiu. O orgulho, o medo, a raiva, o desejo. Mateus a puxou com força e a beijou. Um beijo intenso, desordenado, cheio de tudo o que não havia sido dito até então. Era como se estivessem gritando em silêncio, um para o outro. "Eu te vejo, eu te sinto, eu te quero." Isadora correspondeu com a mesma intensidade, agarrando-se a ele como se não houvesse amanhã. Os corpos se colaram, os corações dispararam. Naquela noite, no mesmo quarto onde antes só havia distância e indiferença,
nasceu algo novo. Onde antes havia apenas distância, agora havia entrega. Foi uma noite de emoção, de verdades, de sentimentos que finalmente encontraram saída. E quando adormeceram entrelaçados, foi como se pela primeira vez ambos tivessem encontrado um lugar de paz, mesmo que provisória. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento e um silêncio pesado. Isadora despertou com a luz suave filtrando pelas cortinas e, por um instante, o coração ainda aquecido pela noite anterior. Por alguns segundos, ela acreditou que tudo havia mudado. Sentia o cheiro suave do lençol, o vazio ao lado na cama, e por dentro, a esperança silenciosa de que Mateus estivesse preparando um café na cozinha, talvez repensando tudo, talvez disposto a conversar, a olhar nos olhos dela sem armaduras. Mas o travesseiro ao lado ainda estava frio, e o quarto vazio. Ela se levantou devagar, vestindo-se sem pressa, como quem não queria quebrar o encanto de algo que talvez nunca tivesse existido de fato. Desceu as escadas sentindo o coração inquieto, meio temeroso, como quem sabe que há algo errado antes mesmo de confirmar. Encontrou Mateus na varanda dos fundos, de costas, olhando para a imensidão dos campos. Ele segurava uma caneca de café nas mãos, mas o que havia em seu rosto não era calma, era dureza, distância. Quando ouviu seus passos, ele não se virou. Apenas disse, com a voz controlada, mas gelada: "Aconteceu. Pronto, mas não muda nada." Isadora parou, sentindo o peito apertar. "Não muda nada? Você sabe o que é isso que nós temos? É um contrato. A noite passada foi um impulso, um erro. Um erro." A voz dela falhou, mas ela se manteve firme. "Então é isso o que você acha? Que tudo o que aconteceu ontem foi um erro?" "Sim. Não vamos romantizar. Temos apenas um acordo de negócios. Você foi beneficiada e eu também." "E o que você sente, Mateus?" "Nada. Nenhuma dúvida, nenhum arrependimento por me tratar assim agora." Ele se virou lentamente e, por um breve momento, seus olhos mostraram algo. Um lampejo de dor, talvez culpa, até um algo a mais. Mas logo a máscara fria voltou. "O que eu sinto ou deixo de sentir não é da sua conta. Você não é só frio, você é covarde." Ela respondeu, com os olhos marejando. "Prefere se esconder atrás da sua arrogância do que admitir que sente algo. Já confiei antes. Já me arrependi. Não vou repetir isso. E eu sou quem paga por isso." O silêncio entre eles doeu mais do que qualquer grito. Isadora recuou, sentindo o coração em pedaços. Subiu as escadas devagar, cada passo mais pesado que o outro. Quando chegou ao quarto, fechou a porta com cuidado e deixou o corpo escorregar pela madeira até o chão. As lágrimas vieram sem resistência, não pela noite que passou, mas pela indiferença que a seguiu. Ela achou que talvez, só talvez, ele tivesse baixado a guarda. Mas Mateus, ferido por um passado que se recusava a encarar, preferia afastá-la, a permitir-se amar. A partir daquele dia, a casa voltou a ser silenciosa, como no começo. Os olhares não se cruzavam mais. As refeições eram feitas em horários diferentes. Nenhum dos dois falava sobre o que aconteceu. Era como se aquela noite tivesse sido engolida pelo tempo. Mas o corpo lembrava, a alma lembrava. E o vazio que se instalou era ainda mais cruel do que o desprezo inicial, porque agora havia gosto de perda, de algo que quase foi, mas não teve coragem de ser. Os dias seguintes pareceram se arrastar em uma sequência monótona e emocionalmente exaustiva. Isadora mergulhou no trabalho da fazenda como forma de escapar da dor que insistia em pulsar em seu peito. O sorriso que ela forçava para os caseiros já não escondia mais as olheiras, nem os olhos tristes demais para sua idade. A distância entre ela e Mateus se tornara um abismo. Ele evitava qualquer tipo de contato que não fosse estritamente necessário, e ela, orgulhosa e ferida, fazia o mesmo. Mas algo em seu corpo começou a mudar. Primeiro, foi o cansaço que a dominava cedo demais, mesmo nos dias em que o trabalho era leve. Depois vieram os enjoos, discretos no começo, mas cada vez mais frequentes. Até que numa manhã, ao tentar tomar café, precisou correr ao banheiro e vomitar com urgência. Foi ali, ajoelhada no chão frio de azulejos bege, com as mãos trêmulas e o coração disparado, que ela suspeitou. Havia algo diferente, algo crescendo dentro dela. Isadora não quis tirar conclusões precipitadas.
Tentou se convencer de que era apenas o estresse, a má alimentação ou até uma virose qualquer. Mas no fundo, bem no fundo, ela já sabia. E isso a deixou paralisada. Esperou alguns dias, observando seu corpo com mais atenção, anotando em segredo os sintomas, tentando encontrar racionalidade onde só havia medo. Depois de quase 2 semanas, decidiu ir sozinha até a farmácia da cidade. Escolheu um horário em que ninguém a reconheceria, comprou 2 testes e voltou para casa com eles escondidos no bolso da jaqueta. Fez os exames no banheiro do quarto, com a porta trancada e o coração aos pulos. O resultado apareceu em menos de 1 minuto. Positivo, 2 vezes. Sentou-se na cama com os olhos fixos no nada. Não chorou, não sorriu, apenas sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela estava grávida. Grávida de um homem que a rejeitou no dia seguinte à única noite que compartilharam, que sequer olhava nos olhos dela desde então, que a considerava uma oportunista. Como ela poderia contar? Como ele reagiria? Tudo dentro de Isadora gritava que aquele era um segredo que precisava ser guardado, ao menos por enquanto. Não havia espaço para esperança no coração dela. A rejeição recente ainda doía, como uma ferida aberta. Não suportaria vê-lo interpretando a gravidez como um golpe ou uma armadilha. Nos dias que se seguiram, ela passou a usar roupas mais largas e evitava os olhares de Mateus com ainda mais rigor. E ele, ainda fechado em seu próprio muro de insegurança, sequer percebia as mudanças sutis. Continuava preso à sua frieza defensiva, ignorando o que seus próprios olhos poderiam ver se ousasse olhar de verdade. Em silêncio, Isadora começava a criar forças para seguir sozinha. Se era esse o caminho que a vida lhe impunha, ela o trilharia com coragem. Mas em seu coração, mesmo sem admitir, ainda havia uma faísca, pequena, trêmula, mas viva, que desejava ser reconhecida, compreendida, amada. A rotina na fazenda Valença seguia seu ritmo inflexível, mas havia algo no ar que começava a incomodar Mateus de maneira sutil e persistente. Isadora estava diferente, não apenas mais silenciosa, ela sempre foi contida, mas havia uma fragilidade em seu semblante que ele não sabia nomear. Ela andava mais devagar, suas mãos às vezes tremiam, e os momentos em que a encontrava sozinha no jardim, olhando o horizonte com os olhos marejados, começaram a se tornar mais frequentes. Havia dias em que ela nem aparecia para o jantar, e quando aparecia comia pouco, evitava o olhar dele, e voltava para o quarto sem dizer uma única palavra. Aquilo começou a perturbá-lo. Não era culpa. Ainda não. Era algo mais primitivo. Uma inquietação instintiva, como se algo estivesse fora do lugar, mas ele não soubesse exatamente o que. Começou a reparar mais. No jeito como ela levava as mãos ao ventre, quando pensava que ninguém a observava. Na palidez repentina de seu rosto ao levantar da cadeira. No modo como evitava carregar peso, mesmo sendo acostumada a fazer tudo sozinha. Mateus não era ingênuo, também não era alheio às realidades do corpo feminino. Um pensamento, que a princípio surgiu como um sussurro quase absurdo, começou a tomar forma dentro dele com uma velocidade desconcertante. E se? Não. Ele afastou a ideia de imediato, mas ela voltava. A cada gesto, a cada silêncio de Isadora, a dúvida crescia. Um dia, ao passar pelo corredor e ouvir um barulho vindo do banheiro, se aproximou em silêncio e escutou o som abafado de alguém vomitando. Quando a porta se abriu e Isadora saiu, o rosto pálido e o olhar cansado, ele apenas a observou em silêncio. Ela percebeu o olhar dele, hesitou por um segundo, mas seguiu adiante sem dizer nada. Aquilo foi o suficiente para acender nele um alarme que não parava de soar. No entanto, junto com a desconfiança, surgiu algo novo e assustador: o medo. Mateus começou a se ver imaginando possibilidades. E se ela estivesse grávida? E se o filho fosse dele? O pensamento o atingiu como um raio no peito, porque junto com a possibilidade veio uma enxurrada de sentimentos que ele não sabia como controlar. Não era raiva, era outra coisa. Era como se um mundo novo se abrisse diante dele, e ele não soubesse se queria entrar ou fugir. O mais difícil, porém, era admitir que, desde aquela noite, nada mais fora igual. Por mais que tentasse se convencer de que havia sido apenas um impulso, a verdade era que ele revivia aquele momento todas as noites, em silêncio, no escuro de seu quarto,
E isso o aterrorizava. Mas seu orgulho, sua teimosia e, principalmente, o medo de se entregar ao sentimento que crescia contra sua vontade o mantinham congelado. Ao invés de se aproximar, ele se distanciava mais. Agia com frieza, como se cada gesto duro pudesse abafar a confusão dentro dele. E enquanto Isadora lutava com seu corpo e suas emoções sozinha, Mateus travava sua própria batalha interna, silenciosa, disfarçada e dolorosa. Ele começava, aos poucos, a entender que Isadora não era a mulher que imaginara no início. Ela não pedia, não cobrava, não exigia nada. Ela apenas existia com dignidade, e isso o desconcertava. Porque se ela não estava ali por interesse, por que estava? E, acima de tudo, por que isso importava tanto para ele? Naquela manhã, o céu prometia chuva, e o vento trazia um cheiro de terra molhada prestes a ser lavada. Isadora havia acordado cedo, como sempre, apesar do enjoo constante e da exaustão física que teimava em aumentar. Ela se recusava a abandonar o trabalho na fazenda de sua família. Era sua maneira de manter o equilíbrio emocional. Não podia nem queria depender de Mateus, ainda que morasse sob o teto dele. Mas o universo parecia disposto a testá-la. Quando subiu no jipe velho para seguir rumo à sua propriedade, o motor mais uma vez falhou. Ela tentou insistir, girou a chave 3 vezes, respirou fundo e nada. Um suspiro de frustração escapou de seus lábios. Estava atrasada para uma entrega de ovos e hortaliças numa mercearia local, e o trator de seu caseiro também estava quebrado. Isadora estava sem saída. Foi nesse momento que Mateus apareceu, descendo os degraus da varanda com o celular na mão. "Problemas de novo?" ele perguntou, apontando com o queixo para o jipe. "Ele se recusa a trabalhar às segundas", respondeu ela, tentando manter o tom leve, mesmo por trás da irritação. "Quer que eu chame alguém? Não vai dar tempo. Eu mesma ia levar uma entrega na minha fazenda agora. Já estou atrasada." Mateus a observou por um instante. Ela tentava abrir o capô do jipe com um movimento cansado, os cabelos presos num coque desalinhado e o olhar determinado. Não pediu ajuda. Nunca pedia. E talvez por isso ele sentiu vontade de oferecer. "Entra na caminhonete. Eu te levo." Isadora hesitou. Olhou nos olhos dele buscando alguma ironia, algum veneno escondido. Mas não havia nada além de uma oferta direta, sincera, quase gentil. Respirou fundo e assentiu com a cabeça. "Tudo bem, mas só se você prometer não reclamar do barro na estrada." "Sem promessas", respondeu ele, abrindo a porta para ela com um meio sorriso. O trajeto foi feito em silêncio no início. Ela olhava pela janela, tentando ignorar a proximidade, mas o perfume discreto dele, o som de sua respiração, tudo a deixava inquieta. Ele, por outro lado, lançava olhares rápidos em sua direção quando ela não percebia. Havia algo na forma como ela segurava os dedos no colo, como se tentasse se conter o tempo todo. Quando chegaram à fazenda, Mateus estacionou e olhou ao redor. O local era simples, com cercas de madeira desgastada e um pequeno galpão onde as galinhas ciscavam soltas. Mas havia ali uma beleza serena, autêntica, que ele não costumava encontrar em suas propriedades luxuosas. "Você faz tudo isso aqui sozinha?" ele perguntou surpreso. "Eu e mais 2 funcionários, mas na prática sou eu quem faz quase tudo." Ela começou a descarregar as caixas de hortaliças da carroceria e, sem que ela pedisse, Mateus a ajudou. Pegou 2 caixas pesadas e as seguiu até a varanda do pequeno depósito. Não disse nada, apenas ajudou. E naquele gesto, tão simples, havia mais conexão do que em semanas de convivência forçada. Depois, ele a observou alimentar as galinhas, recolher os ovos, conversar com o caseiro idoso como quem fala com um velho amigo. Isadora ali era ela mesma, livre, viva. E Mateus, pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante de tanta autenticidade. Na hora de irem embora, já dentro do carro, Isadora quebrou o silêncio. "Obrigada, por hoje, pela ajuda. Não precisa agradecer." "Precisa sim, porque sei que não é o tipo de coisa que você costuma fazer." Ele virou o rosto em direção a ela, encarando-a com mais calma. "Talvez você saiba menos sobre mim do que imagina." Ela sorriu de leve, sem ironia, apenas com a sutileza de quem reconhece um gesto raro. Pela primeira vez, o caminho de volta foi menos pesado.
E naquele breve deslocamento entre a fazenda dela e a dele, uma ponte emocional começou a se reconstruir, ainda frágil, mas real. O que começou como um gesto isolado, logo se tornou hábito. Nas semanas seguintes, Mateus passou a acompanhar Isadora até sua fazenda com mais frequência. Ele não dizia exatamente o motivo, tampouco anunciava suas intenções. Apenas aparecia, às vezes logo cedo, encostado no capô da caminhonete com um copo de café na mão e o semblante sereno, perguntando: "Vai precisar de ajuda hoje?" Isadora, no início, hesitava. Ainda era difícil confiar naquele homem que tantas vezes a feriu com palavras e silêncio. Mas a cada dia ele mostrava algo novo, ou talvez apenas revelasse o que sempre esteve ali, por trás da rigidez. Ele não era um homem acostumado com o trabalho leve. Pegava no pesado ao lado dos funcionários. Arregaçava as mangas sem cerimônia. Sujava as botas na lama sem reclamar. Aos poucos, Isadora começou a aceitar essa presença com menos resistência e, em vez de estranheza, passou a sentir um tipo estranho de paz quando ele estava por perto. Trabalhar lado a lado exigia algo que até então eles haviam evitado: convivência real. Era diferente estar juntos no mesmo teto e dividir o silêncio. Ali, entre galinhas, hortas e pastos, havia troca. Conversas sobre irrigação, sobre colheita, sobre o trato dos animais. A cada nova tarefa, uma nova chance de diálogo. E nesses espaços surgiram risos tímidos, comentários espontâneos e olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. Uma manhã, enquanto Isadora lutava para colocar uma lona sobre o galpão de ração antes da chuva cair, Mateus surgiu por trás dela e ajudou a esticar o tecido com agilidade. Quando terminaram, ficaram alguns segundos parados, ofegantes, as mãos ainda próximas, os rostos molhados pela garoa fina. Ela o olhou, surpresa com a prontidão dele. "Obrigada. Não precisa agradecer", respondeu com um tom mais suave do que de costume. "Eu ainda não me acostumei com essa sua nova versão. Talvez você esteja conhecendo a verdadeira", respondeu ele, antes de se afastar, deixando no ar uma dúvida que ecoou no peito dela o resto do dia. Aos olhos dos funcionários da pequena fazenda, era evidente que algo estava mudando. O jeito como Mateus tratava Isadora, sempre com uma espécie de respeito silencioso, mas cada vez mais presente, e o modo como ela, mesmo sem perceber, sorria com mais frequência quando ele estava por perto. Havia um cuidado mútuo que ia se construindo em silêncio. Um dia, ao final de uma tarde exaustiva, Isadora estava sentada sob a sombra de um pé de manga, com as mãos sobre o ventre em repouso, quando Mateus se aproximou, trazendo uma garrafinha de água. Ela pegou, agradeceu e ele sentou-se ao lado, sem dizer nada. Ficaram ali por vários minutos, apenas olhando a plantação à frente, respirando juntos. A simplicidade daquele momento dizia mais do que 1000 palavras. Mas, por mais que essa rotina em dupla se fortalecesse, ambos carregavam suas próprias muralhas. Isadora, com a insegurança da gravidez ainda secreta e o medo de criar expectativas onde só havia momentos. Mateus, com o receio de estar se envolvendo mais do que deveria, lutando contra tudo o que sempre acreditou sobre o amor e sobre as pessoas. Ainda assim, o que estava nascendo entre eles já não era mais ignorável. Era algo sutil, mas poderoso, como a semente que germina sob a terra antes de romper para o mundo. Um tipo de amor que ainda não ousava se chamar pelo nome, mas que crescia, mesmo na sombra. Com o passar dos dias, Mateus começou a perceber que havia algo em Isadora que o tirava do eixo, não de maneira irritante ou desconfortável, mas de um jeito que o fazia se questionar. Era como se cada gesto dela, mesmo os mais simples, colocasse um espelho diante dele, refletindo tudo aquilo que ele não era, ou que havia esquecido como ser. Ela tinha uma força tranquila, daquelas que não precisam se impor. Carregava baldes pesados, varria o terreiro, cuidava dos animais, tudo com um olhar sereno, sem jamais se queixar. Mas não era só a força física, era a maneira como tratava as pessoas. O modo como falava com o caseiro mais velho, como ouvia os problemas da cozinheira com paciência, como acolhia cada pequeno desafio com dignidade. Havia uma integridade silenciosa em tudo o que Isadora fazia, e Mateus se via cada vez mais atraído por essa verdade que ela carregava, uma verdade rara, sem maquiagem, sem disfarces. Certa tarde,
Ele a observava de longe, enquanto ela amarrava uma cerca nova ao lado de um dos pastos. Estava com a camisa arregaçada, o rosto levemente suado e o cabelo preso de qualquer jeito. Isadora se concentrava no trabalho com a precisão de quem entende o valor de cada prego, de cada nó. Mateus se aproximou em silêncio e pegou o martelo de sua mão. Deixa que eu faço. Você precisa descansar um pouco. Ela o olhou, surpresa. Desde quando você se importa com o meu descanso? Ele hesitou. Desde quando você passou a me olhar sem raiva? As palavras pairaram no ar como poeira levantada pelo vento. Isadora apenas sorriu sem responder. E naquele sorriso, Mateus viu algo que não via havia anos. Confiança. Era frágil, tênue, mas estava ali. Ele sentiu algo se mexer dentro de si, como se o chão sob seus pés começasse a ceder. E foi isso que o desconcertou, porque Mateus era um homem acostumado ao controle de terras, de decisões, de sentimentos. Mas com Isadora, tudo parecia escapar por entre os dedos. A cada novo dia, ele se via mais envolvido nas pequenas rotinas da fazenda dela. Começou a aparecer mesmo quando ela não pedia, às vezes só para ver como ela estava, outras para ajudar em algo prático. Levava suprimentos, ferramentas, até mesmo mudas para a horta. Mas o que o surpreendia era o fato de que ele não fazia isso por obrigação. Não havia mais o contrato entre eles como motivação. Ele simplesmente queria estar ali, perto dela, sentir-se útil, sentir-se pertencente. E essa sensação era nova, assustadora e, ao mesmo tempo, reconfortante. Em uma tarde nublada, enquanto caminhavam juntos pelo pomar, Isadora contou uma história da infância, algo sobre como ela e o avô costumavam plantar pés de jabuticaba juntos e depois ficavam esperando meses até que a primeira fruta surgisse. Havia um brilho nos olhos dela, uma nostalgia doce que tocou Mateus de forma inesperada. Você sente falta dele? Ele perguntou quase em sussurro. Todos os dias. Mas eu acho que ele ficaria feliz em ver que eu ainda estou aqui, lutando por isso. Ele teria orgulho de você, disse Mateus com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Isadora se virou devagar para encará-lo. Por um segundo, não havia fazenda, nem contratos, nem mágoas. Apenas dois corações feridos que, aos poucos, começavam a se reconhecer. E naquele instante, Mateus soube que algo em si havia mudado. Ele ainda não sabia como dizer, ainda não tinha coragem de nomear o que sentia, mas tinha certeza de uma coisa: queria continuar ao lado dela. E isso, para alguém como ele, já era um abalo sísmico. Isadora sempre teve o coração acostumado à cautela. Desde cedo, aprendeu que esperar demais das pessoas podia custar caro. Perdeu a mãe ainda criança, viu o pai se afundar em dívidas e solidão, e foi forçada a amadurecer entre plantações e responsabilidades. Por isso, mesmo diante da nova postura de Mateus, mais presente, mais humano, mais atento, ela mantinha os pés firmes no chão. Mas o coração começava a se render. Em silêncio, ela se pegava esperando pelas visitas dele. Quando o jipe se aproximava, o som do motor já fazia seu peito acelerar. Quando ele a ajudava no trabalho, quando a olhava com aquele ar de quem ainda não sabe lidar com sentimentos, mas tenta, ela sentia algo florescer. Um sentimento que não era mais só respeito ou gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Havia noites em que ela deitava na cama e revivia os momentos simples do dia. O modo como ele segurou a mão dela para ajudá-la a subir no trator, a piada que ele fez sobre as galinhas fugindo da cerca, o jeito desajeitado com que ele ofereceu um pedaço de bolo de milho, dizendo que ele mesmo havia tentado assar. Eram detalhes pequenos, mas que ficavam ecoando na memória dela como promessas não ditas. Ela queria acreditar que ele estava mudando. Queria acreditar que por trás da frieza inicial havia um homem com medo de sentir, mas disposto a tentar. E isso a fazia se permitir sonhar, um pouco. Mas toda vez que o coração dela ousava se soltar, a razão puxava de volta como uma âncora. Lembrava da frieza com que ele a tratou após a noite que passaram juntos. Lembrava do olhar gelado, das palavras cortantes, do silêncio que veio depois, como se tudo aquilo tivesse sido um erro. E agora, ver aquele mesmo homem se aproximar, mostrar cuidado, atenção, até um toque de carinho, era confuso e doloroso, porque ela sabia o quanto custava se abrir para alguém que não estivesse pronto para recebê-la inteira.
Durante uma noite de chuva, enquanto os dois estavam sentados no alpendre da sede, tomando café quente e ouvindo o som das gotas batendo no telhado, Mateus comentou algo sobre construir um novo galpão para abrigar os cavalos. Se quiser, posso te ajudar com isso também, disse ele, mexendo distraidamente na caneca. Por quê? Como assim? Por quê? Por que você quer me ajudar tanto agora, Mateus? Ele olhou para ela com uma expressão que beirava o desconcerto. Respirou fundo, mas não respondeu de imediato. Apenas deu de ombros. Porque eu quero. Isso não é resposta. E se for tudo o que eu conseguir te dar no momento? Ela abaixou os olhos, tentando conter o nó na garganta. Era isso que a machucava. A aproximação vinha aos poucos, mas sem definição, sem nome, sem certeza. Eu só não quero me enganar, sussurrou. Eu também não, ele respondeu, num tom tão baixo que quase se perdeu entre os pingos da chuva. Naquela noite, quando se separaram para dormir, Isadora ficou sentada por um tempo em sua cama, sentindo a mão sobre o ventre como quem busca apoio. O bebê ainda era um segredo, uma promessa silenciosa de vida, e ela sabia que, a cada dia que passava, estava mais difícil esconder. Mais difícil conter os sentimentos. E mais difícil manter a distância de um homem que, sem ela perceber, começava a preencher os espaços vazios do seu coração. Mas ela ainda temia. Temia se entregar, temia se machucar, temia descobrir que tudo aquilo era apenas mais uma ilusão. Naquela manhã o céu estava limpo, o ar leve, e havia algo diferente no ambiente da fazenda Valença. Isadora acordou sentindo-se melhor do que nos últimos dias. Talvez fosse o sol depois de tanta chuva. Talvez a leveza de ver Mateus mais presente e menos distante. Ela não imaginava, porém, que aquele dia guardava uma surpresa que faria seu coração transbordar. Estava se preparando para mais um dia na lida quando Mateus apareceu na porta com as chaves de um carro nas mãos e um sorriso discreto, quase envergonhado. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele, evitando encará-la diretamente. O que foi agora? Mais um arame arrebentado? Não exatamente, vem comigo. Curiosa, ela o seguiu até o pátio da fazenda. Ali, estacionado sob a sombra de uma árvore, estava um jipe novinho, cor de areia, com os pneus ainda limpos e o estofado cheirando a couro. Isadora parou, arregalando os olhos, tentando entender. O que é isso? Um jipe. Novo. O outro já deu o que tinha que dar. Achei que você merecia algo que funcionasse sem drama. Ela ficou sem palavras. Os olhos marejaram de imediato. Não por causa do presente em si, mas pelo gesto. Mateus não era de demonstrar, muito menos de dar presentes. E aquilo, ainda que ele tentasse disfarçar como algo prático, era um ato de carinho puro. Mateus, Ela começou, mas a voz falhou. Não precisa agradecer. É só para facilitar sua vida. Só isso. Mas ambos sabiam que não era só isso. Havia ali um cuidado silencioso, um reconhecimento pela mulher que ela era. Isadora se aproximou do jipe, passou as mãos pela lataria, entrou, sentou-se no banco do motorista e sorriu largo como há muito não fazia. Era um sorriso de menina, um sorriso que desarmava, que iluminava. Eu me sinto como se tivesse ganhado o mundo, disse, tocando o volante com os dedos trêmulos. Mateus, parado do lado de fora, apenas a observava. E nesse olhar havia mais do que admiração. Havia amor. Um amor que ele ainda não sabia como nomear, mas que estava ali, inteiro. Ele se permitiu sorrir também, com leveza. Vamos dar uma volta? Ela perguntou como quem convida para uma pequena aventura. Só se eu for no banco do carona. Ah, claro. Hoje eu dirijo. Saíram estrada afora, as janelas abertas, o vento bagunçando os cabelos dela e levando embora por alguns instantes qualquer sombra do passado. Conversaram sobre coisas leves, sobre a infância, sobre as músicas que ouviam, sobre o futuro da fazenda. Riram. E naquela simplicidade havia uma cumplicidade que crescia mais forte do que qualquer contrato, do que qualquer desconfiança. Em um trecho mais afastado, Isadora parou o carro, desligou o motor e ficou olhando o horizonte. Obrigada, Mateus. Não pelo jipe, pelo gesto. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Ele a olhou de lado. Havia algo preso em sua garganta. Queria dizer que a amava. Queria dizer que não parava de pensar nela. Mas o medo ainda o prendia. O medo de se perder de novo. Eu só quero que você se sinta segura aqui, comigo, disse quase num sussurro.
Isadora virou o rosto devagar. Seus olhos encontraram os dele. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O vento parou. O tempo se dilatou. Eles se aproximaram, os rostos a poucos centímetros. O coração dela batia forte. O dele também. Os lábios quase se tocaram. Mas Mateus recuou. Apenas um pouco. O suficiente para quebrar o encanto. A gente devia voltar, disse ele desviando o olhar. Isadora assentiu, contendo a decepção, mas compreendendo. Ainda assim, no fundo do seu coração, algo havia mudado. Porque mesmo que o beijo não tivesse acontecido, o amor estava ali, claro, vivo e crescendo. E ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquele sentimento deixaria de ser silêncio. O fim da tarde parecia pintado à mão naquele dia. Um céu limpo, tingido de tons dourados e lilazes, e o cheiro doce da terra aquecida pelo sol preenchendo o ar. Mateus apareceu na varanda com 2 cavalos selados, os olhos mais brandos que o habitual. Quando Isadora o viu, ainda com as mãos sujas da colheita do dia, arqueou as sobrancelhas em surpresa. Passeio a cavalo? Agora? Agora. O céu tá bonito demais para desperdiçar, ele respondeu, oferecendo a mão. Ela riu, limpando as mãos na calça jeans. E você virou poeta desde quando? Desde que comecei a te observar, pensou. Mas não disse. Apenas deu um meio sorriso e esperou que ela subisse no cavalo. Isadora cavalgava com uma naturalidade que parecia instintiva. Seus cabelos loiros estavam soltos naquele fim de tarde e dançavam com o vento, como fitas douradas ao redor do rosto. Mateus, montado um pouco atrás, não conseguia tirar os olhos dela. Não era só a beleza evidente, que sempre o atingia como um soco silencioso no peito. Era a leveza com que ela se movia, a forma como guiava o animal com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Era como se pertencesse àquela terra, àquela cena. Ela era a paisagem. A cada tanto, Isadora apertava levemente os olhos, num gesto familiar que Mateus já reconhecia. Uma mania dela, sempre que queria enxergar algo ao longe, e aquilo o tocava. O modo como ele já havia aprendido seus hábitos, seus silêncios, suas expressões. Quando foi que ela se tornara tão presente dentro dele? Chegaram à colina dos ipês, onde o horizonte se abria em um espetáculo silencioso. O céu era uma aquarela viva, e o silêncio ali não pesava. Desceram dos cavalos e Mateus a ajudou a desmontar. Quando suas mãos se tocaram, o toque demorou um pouco mais do que o necessário. Sentaram-se lado a lado na grama ainda úmida do orvalho da manhã. Ela apoiou os braços nos joelhos, observando o pôr do sol com os olhos semicerrados. Ele olhava o céu, mas sentia o olhar dele voltando sempre para ela. Eu vinha aqui quando era moleque, Mateus começou, sua voz soando mais baixa que o vento. Era o único lugar em que me sentia, parte de alguma coisa. Por que aqui? Porque em casa tudo era controle, ordem, aparência. Aqui, ninguém me cobrava nada. Eu podia respirar. Isadora o olhou de lado, com doçura. E você precisava disso? Mais do que eu sabia. Meus pais sempre estavam ocupados demais, ou ausentes demais. Cresci achando que sentimento era fraqueza. E hoje, o que você acha? Ele hesitou. Ainda tô tentando descobrir. Mas quando tô com você, não parece fraqueza, parece alívio. Isadora sorriu, um sorriso suave, cheio de empatia. Mateus a observou por mais alguns segundos. O jeito como o vento bagunçava seus cabelos, como seus olhos brilhavam mesmo nos momentos de silêncio, como ela se mantinha firme e leve ao mesmo tempo. Não era só encantamento, era admiração profunda. Você é forte, sabia? Mas não só do jeito que trabalha ou enfrenta as coisas. É do jeito que sente. Isso me desconcerta. Ela segurou a mão dele, dessa vez sem hesitar. Você pode sentir também, Mateus, sem culpa, sem medo. Ele a olhou, e por um instante, o mundo pareceu parar. Seus rostos estavam próximos. O coração de Isadora batia forte, e o dele também. O beijo estava ali, à beira. Mas ele recuou levemente, desviando o olhar para o céu. A gente devia voltar. Vai escurecer. Isadora assentiu, contendo a decepção, mas havia ternura em seu olhar. Sabia que ele ainda lutava com seus próprios fantasmas, e mesmo sem o beijo, havia algo entre eles que crescia, como uma raiz silenciosa rompendo a terra. No caminho de volta, cavalgaram lado a lado, em paz, e pela primeira vez,
Mateus teve a certeza. Estava apaixonado. Só não sabia como dizer isso em voz alta. Ainda. Os dias que se seguiram ao passeio pela colina trouxeram uma quietude diferente. Era como se o silêncio entre Isadora e Mateus tivesse mudado de tom. Antes um muro entre eles. Agora um espaço confortável, quase cúmplice. Naquela noite, uma chuva fina caiu sobre os telhados da fazenda, apagando o calor do dia e mergulhando tudo em uma penumbra tranquila. Quando a energia caiu, como costumava acontecer em noites chuvosas por ali, os dois se encontraram na sala, iluminados apenas pelo fogo baixo da lareira. Mateus abriu uma garrafa de vinho tinto e serviu a si mesmo em uma taça simples. Isadora, com uma manta sobre os ombros, preparou uma caneca de chá de camomila e se sentou na poltrona em frente ao fogo. O cheiro da madeira queimando misturava-se ao aroma das ervas, criando um ambiente acolhedor e íntimo. O crepitar das chamas preenchia o silêncio entre eles, até que em um impulso leve Isadora falou: "Você sempre foi assim, tão contido?" Mateus ergueu os olhos da taça e a observou por um instante. Assim como, fechado, como se tivesse medo de sentir. Ele não respondeu de imediato. Bebeu mais um gole de vinho e manteve os olhos fixos nas brasas. Não é medo, é estratégia. Quando você sente, você se expõe. E quando se expõe, você pode ser ferido. É quem te ensinou isso? Ela perguntou com doçura. A vida, meus pais principalmente. Aquela era uma porta que ele raramente deixava entreaberta. Mas algo no jeito como ela segurava a caneca com as duas mãos, o olhar atento, o silêncio que acolhia e não pressionava. Tudo aquilo o fez continuar. Meu pai sempre foi um homem de negócios. Frio, objetivo. Eu cresci ouvindo que homem que sente é homem fraco, que não existe espaço para emoção no mundo real. Minha mãe, ela nunca esteve presente de verdade. Aparecia para as fotos, para as festas, mas nunca para mim. Isadora escutava sem interromper, e Mateus parecia mergulhar em lembranças que há muito tempo estavam trancadas. O único que realmente se importava era meu avô. Ele me ensinou a montar, a cuidar da terra e a perceber que havia valor em coisas simples. Mas ele se foi cedo demais. Depois disso, eu decidi que não precisava mais de ninguém, que eu dava conta sozinho. Isadora se aproximou sentando-se no tapete diante da lareira, perto dele. Você era só um menino tentando se proteger. E hoje eu sou um homem que continua tentando, do mesmo jeito, disse ele num sussurro. Ela estendeu a mão e tocou a perna dele com carinho. Você não precisa se proteger de mim, Mateus. Eu não estou aqui para te ferir. Ele a encarou. Os olhos dele estavam vermelhos, não de choro, mas de um cansaço emocional profundo. Eu sei. Mas às vezes é mais fácil lidar com o vazio do que com a chance real de se apegar a alguém. E se esse alguém for a pessoa certa? O olhar de Mateus vacilou. Havia tanta dor e verdade ali que ele não soube como responder. Apenas abaixou os olhos e apertou de leve a mão dela. Eu não sei amar do jeito certo, Isadora. Ninguém sabe. A gente aprende, respondeu ela, com um sorriso calmo. A caneca dela ainda estava morna entre os dedos. A lareira aquecia a sala, mas quem aquecia o espaço entre eles era algo mais delicado, confiança. E naquele instante, sem qualquer toque romântico, Mateus permitiu-se descansar na presença de alguém. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. E Isadora, emocionada com a vulnerabilidade dele, sentiu o coração se abrir ainda mais. Não era apenas compaixão, era amor, começando a amadurecer devagar, com raízes profundas. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o ar trazia o frescor de terra molhada. Isadora acordou mais cedo do que o habitual, com uma sensação estranha no corpo. O enjoo, que vinha aparecendo em ondas leves nas últimas semanas, agora parecia mais forte, mais insistente. Tentou ignorar como sempre fazia. Levantou devagar, vestiu-se e desceu para tomar seu chá, mas mal sentiu o cheiro da infusão e precisou correr até o banheiro. Ficou ali, ajoelhada, segurando o cabelo com uma das mãos enquanto o estômago se revirava. Quando terminou, lavou o rosto, respirou fundo e tentou recompor o semblante no espelho. Sabia que não podia deixar Mateus perceber. Ainda não. Ainda não era hora. Ela saiu para a varanda como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos estavam mais opacos e a pele mais pálida. Mateus já estava lá,
observando a planície à frente com uma xícara de café na mão. "Dormiu bem?" perguntou ele sem desviar o olhar. "Dormi", mentiu ela com um sorriso forçado. Ele a olhou de lado, reparando nos traços cansados que ela tentava esconder. Havia algo errado. Mateus não era um homem de muitos gestos delicados, mas começou a notar os detalhes. O modo como ela segurava o ventre de vez em quando, como evitava certos cheiros, como sua disposição oscilava entre a habitual firmeza e uma exaustão evidente. Naquele dia, quando ela insistiu em ir à sua própria fazenda para verificar o andamento da estufa, ele decidiu acompanhá-la, mesmo sem ser convidado. No caminho, dentro do novo jipe que ele havia dado a ela, o silêncio era estranho. Isadora mantinha os olhos fixos na estrada, e Mateus de tempos em tempos a observava de soslaio. "Você está bem?" ele perguntou, direto. "Estou." "Por que não estaria?" "Porque você está pálida, quieta e fingindo que está tudo normal", respondeu ele, com um tom que mesclava preocupação e irritação. "Eu só estou cansada. Trabalhei demais ontem." "Isso não é só cansaço, Isadora. E se for, ainda assim é problema meu", retrucou ela mais seca do que pretendia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apertando o volante com força. "Eu só me preocupo, droga. Isso é tão difícil de entender?" O tom dele a surpreendeu. Era sincero, quase desesperado. Ela abaixou os olhos, sentindo um peso no peito. Queria contar, queria dizer que estava grávida, que tudo fazia sentido, que o corpo dela estava se ajustando a uma nova vida. Mas o medo... o medo ainda falava mais alto. O medo de vê-lo recuar, de vê-lo voltar a ser o homem frio que a feriu. O medo de ser julgada, de ser expulsa, de ser deixada, de novo, sozinha. Na fazenda, Mateus a acompanhou em cada passo. Quando ela tentou carregar um saco de ração, ele tomou das mãos dela sem dizer uma palavra. Quando ela se sentou sob a sombra do galpão, ofegante, ele se ajoelhou à sua frente e tocou seu joelho com leveza. "Me diz a verdade. O que está acontecendo?" Isadora engoliu em seco, sentindo o nó na garganta, mas não disse. Apenas sorriu com os olhos marejados e balançou a cabeça. "Vai passar. Só preciso de um tempo." Mateus ficou ali, ajoelhado, observando-a com os olhos cheios de perguntas. Não insistiu, mas a sensação de impotência o corroía por dentro. Algo dentro dele dizia que ela estava escondendo mais do que um simples mal-estar. Mas como cobrar verdades de alguém a quem ele próprio havia negado tanto? E assim, entre cuidados silenciosos e verdades ainda guardadas, eles seguiram lado a lado, cada vez mais próximos e cada vez mais cheios de coisas não ditas. Naquela tarde, depois de passarem boa parte do dia na fazenda dela, Mateus insistiu para que Isadora voltasse mais cedo para casa. A contragosto, ela aceitou. O corpo começava a dar sinais claros de que precisava de repouso e, por mais que sua alma fosse incansável, seu ventre exigia cuidado. Quando chegaram à sede da fazenda Valença, Mateus a conduziu até a sala como quem cuida de algo frágil, mas precioso. "Senta aqui", disse, apontando para o sofá. "Estou bem, Mateus. Só preciso de um chá e um banho. Você precisa descansar." Ele rebateu com firmeza, mas sem agressividade. Isadora suspirou e obedeceu. Sentou-se, ajeitou uma almofada nas costas e recostou-se. O olhar de Mateus a acompanhava com atenção, como se cada movimento dela pudesse sinalizar algo que ele ainda não entendia. Em silêncio, ele foi até a cozinha, preparou um chá de hortelã e trouxe numa xícara fumegante. Quando entregou nas mãos dela, os dedos se tocaram. Foi um gesto simples, cotidiano até, mas o calor daquele toque fez o coração de Isadora bater mais forte. "Obrigada", murmurou, surpresa pela gentileza. "Você não precisa carregar tudo sozinha, Isadora." "Nem sempre." Ela o olhou com olhos cansados, mas cheios de algo que começava a transbordar. Ali, naquele momento de quietude, Isadora viu o homem por trás das defesas, não o empresário rígido, nem o fazendeiro orgulhoso, mas o homem que estava tentando, à sua maneira, ser melhor. E isso a tocava profundamente. Depois do chá, Mateus cobriu os pés dela com uma manta, como se aquele gesto pudesse protegê-la não apenas do frio, mas do mundo. Sentou-se no chão ao lado do sofá, o olhar perdido no crepitar da lareira, mas atento a qualquer sinal de desconforto dela. Não falavam muito, não precisavam. O silêncio era cheio de significado,
de cuidado, de arrependimento, de um amor que não ousava ser nomeado. Isadora observava cada gesto dele e sentia o peito apertado por um sentimento que, até ali, vinha tentando conter. Amor, era isso. Não havia outro nome para aquela mistura de desejo, ternura e admiração. Ela o amava, com todas as suas falhas e barreiras, com todos os silêncios e tentativas tortas de carinho. E isso, mais do que qualquer mal-estar, era o que a deixava vulnerável. Porque amar Mateus era também um risco, um salto no escuro. Ele não era estável. Ainda era movido pelo medo, pela desconfiança, pela culpa de um passado que insistia em moldar suas reações. Enquanto ele ajeitava uma almofada sob os pés dela, ela tocou de leve os cabelos dele, bagunçando um fio rebelde que caía sobre a testa. Ele ergueu os olhos, surpreso com um carinho repentino. "Você está diferente", ela disse. "Diferente como?" "Mais leve, mais próximo." Mateus respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Eu não sei o que está acontecendo comigo, Isadora, mas eu não quero que você sofra por minha causa. Então para de fugir, para de tentar controlar tudo. E se eu falhar com você? Então você falha, mas pelo menos tenta." Os olhos dele brilharam com emoção contida. Ela percebeu, quis dizer mais, quis contar tudo, sobre o bebê, sobre o medo, sobre a esperança que carregava, mas a coragem ainda não vinha. E ele, apesar de tudo, ainda não estava pronto para ouvir. Mesmo assim, naquele fim de tarde, entre cobertores, chá e silêncios que diziam mais que palavras, Isadora sentiu que aquele amor, mesmo ferido, mesmo temeroso, era real. E era por ele que valia a pena continuar acreditando. Enquanto Isadora vivia dias de silêncio e descobertas com Mateus, na penumbra de uma casa simples e desorganizada, a poucos quilômetros dali, seu pai, Vicente, tramava. O homem, antes trabalhador e honesto, havia se deixado consumir por vícios e ressentimentos antigos. As dívidas contraídas com bebida e jogos ainda o perseguiam, e mesmo diante da redenção que o casamento da filha lhe proporcionara, o perdão da dívida com Mateus e a estabilidade da fazenda, Vicente não via com gratidão a nova vida. Via com amargura. Sentia-se diminuído por depender do genro, humilhado por ter sido salvo por um homem que representava tudo o que ele odiava: poder, controle e julgamento. Certa noite, após mais uma rodada de bebida no pequeno bar da cidade, Vicente encontrou-se com um antigo conhecido, Alberto, homem de caráter duvidoso e histórico de pequenos golpes. Entre copos e risadas maliciosas, Vicente deixou escapar sua frustração. "Aquele playboy acha que pode me comprar com um casamento. Mas ainda sou dono de metade daquela fazenda. Ainda posso fazer alguma coisa valer a pena para mim. E se eu te dissesse que a gente pode arrancar um bom dinheiro dele?" sugeriu Alberto, acendendo um cigarro com a calma de quem já havia pensado demais sobre o assunto. "Como? Dizem que ele está apaixonado pela sua filha. Se ela sair da vida dele, ele paga o que for para evitar um escândalo. E se a gente fizer parecer que ela não é tão inocente quanto parece?" Vicente hesitou. Mesmo bêbado, a ideia o incomodava. Mas a voz da dívida gritava mais alto, e o orgulho ferido precisava de uma válvula de escape. Nos dias seguintes, Alberto e ele começaram a montar um plano. Forjariam documentos, conversas e situações que sugerissem que Isadora estava, em segredo, tentando passar parte das terras de Mateus para o nome do pai. Usariam um contrato falso, com assinatura semelhante, e espalhariam boatos sutis entre os funcionários da fazenda sobre reuniões secretas entre pai e filha. Tudo cuidadosamente arquitetado para que, aos olhos de Mateus, Isadora estivesse armando um golpe, e o pai, apenas um cúmplice relutante. O primeiro passo foi Vicente se reaproximar da filha, um gesto inesperado, já que mal se falavam desde o casamento. Ele apareceu na fazenda de Mateus, dizendo que estava limpo, que queria ajudar, que queria recomeçar. Isadora, sempre esperançosa, quis acreditar. Recebeu-o com cautela, mas com o coração apertado. Afinal, era seu pai, sangue do seu sangue. Ela não sabia, porém, que cada passo dele era milimetricamente calculado para levá-la à ruína, e com ela, o homem que começava a amar. Enquanto isso, Mateus observava à distância. A presença repentina de Vicente o incomodava, mas decidiu não interferir. Confiava, ou queria confiar, em Isadora.
Contudo, a semente da dúvida havia sido plantada, e no terreno de um homem que foi traído pela vida tantas vezes, essa semente germina rápido. Mal sabiam eles que o golpe, quando viesse à tona, não destruiria apenas um vínculo. Ele ameaçaria o amor que, tão arduamente, ambos estavam tentando construir. A manhã amanheceu ensolarada, com um céu de um azul límpido que contrastava com a tormenta prestes a explodir. Mateus, com um raro sentimento de leveza no peito, decidiu chamar Isadora para um passeio a cavalo. Sentia que algo dentro dele estava mudando, suavizando. Já não era só uma obrigação, uma convivência imposta. Era desejo de presença. Bateu levemente na porta do quarto dela. Isadora, que tal um passeio? O dia tá bonito. Silêncio. Ele esperou alguns segundos e bateu novamente. Nada. Empurrou a porta devagar e encontrou o quarto vazio, mas arrumado. Um raio de sol entrava pela janela entreaberta, dançando sobre a colcha clara. Ao lado da cama, sobre o criado mudo, um envelope pardo chamava a atenção. Parecia fora de lugar. Por instinto, Mateus o pegou. O coração começou a bater mais rápido. Quando abriu, encontrou os documentos. Um contrato de transferência de terras com sua assinatura, falsificada, anotações sobre valores e o nome de Vicente escrito com caneta preta. O estômago dele se revirou. Sentiu uma onda de náusea emocional subir até o peito. O sangue esquentou, depois gelou. As imagens de tudo que viveu com Isadora passaram em sua mente como flashes. O sorriso tímido dela, o toque de suas mãos, as noites ao lado da lareira, o passeio a cavalo, tudo agora ganhava outra cor, um tom de mentira. Desceu as escadas com os papéis nas mãos, o rosto tenso, os olhos escuros de mágoa. Encontrou Isadora na sala, terminando de anotar algo em um caderno. Ela ergueu os olhos e sorriu quando o viu, mas o sorriso se desfez ao notar a expressão dele. Mateus, o que houve? Ele atirou os papéis sobre a mesa. Você pode me explicar isso? Ela olhou os documentos surpresa. Pegou-os, leu rapidamente e o rosto dela empalideceu. Eu não sei do que se trata isso. Esses papéis são falsos, Mateus. Eu nunca vi isso na minha vida. Não mente para mim, Isadora. Estavam no seu quarto, ao lado da sua cama. Alguém deve ter colocado lá. Eu juro, eu nunca faria isso. Seu pai, claro, sempre ele. Mas dessa vez você tá junto, desde o começo. Eu caí feito um idiota. Ela foi até ele, os olhos marejando. Mateus, por favor, me escuta. Eu não tô envolvida nisso. Eu te amo, com todo o meu coração. Eu jamais usaria você desse jeito. Você mudou minha vida. Eu confiei em você. Mateus hesitou por um segundo. Os olhos dele se encheram de uma mistura de raiva e desespero. E o que mais você tá escondendo? Porque tem mais coisa aí. Eu sinto. Mateus, Ela cobriu o rosto com as mãos, o choro rompendo em soluços. Me diz, agora! Ela respirou fundo, a voz embargada. Eu tô grávida. De 3 meses. O silêncio explodiu entre os dois como uma bomba. Mateus arregalou os olhos, dando um passo para trás. Grávida? Sim, do nosso filho. Ele riu, mas era um riso amargo, ácido. Ah, claro, o golpe perfeito. Casamento conveniente, depois a tentativa de roubar minha terra, e agora um filho, a cereja do bolo. Você é mesmo boa nisso, hein? Não, gritou ela com dor. Eu nunca quis te enganar. Eu não planejei nada disso. Esse bebê é fruto da noite em que a gente se amou. Eu pensei em te contar tantas vezes, mas você mal olha nos meus olhos quando se assusta com seus sentimentos. E por que não me contou antes? Esperando o momento certo para jogar isso em mim e garantir que eu não te deixaria? Porque eu tive medo, Mateus. Medo da sua reação, medo de ser rejeitada, medo de tudo. Ele deu as costas, passando as mãos pelos cabelos com força, caminhando até a porta. Acabou, Isadora. Eu quero você fora da minha casa. Hoje. Por favor, Mateus, não faz isso. Eu te amo. Amor? Você não sabe o que é isso. Se soubesse, não teria me usado. Some da minha vida. E com essas palavras, ele saiu. A porta bateu atrás dele e logo o som do carro acelerando ecoou no ar. Isadora caiu de joelhos, os olhos turvos de dor, as mãos sobre o ventre. Sentia que havia perdido tudo, mais uma vez. O silêncio depois da tempestade era o mais cruel. A casa, que por breves semanas havia começado a se tornar um lar, agora parecia apenas um espaço vazio, preenchido por ecos de dor.
Isadora ainda estava ajoelhada no chão da sala, com o rosto molhado pelas lágrimas e as mãos apoiadas sobre o ventre, como se pudesse proteger não apenas a criança que carregava, mas o próprio coração dilacerado. Lá fora, o som do motor do carro de Mateus desaparecia pela estrada de terra, levando com ele todas as promessas não ditas, todas as possibilidades do que poderia ter sido. Horas depois, quando finalmente conseguiu se levantar, Isadora caminhou devagar até o quarto. Arrumou a mala em silêncio, dobrando cada peça de roupa com as mãos trêmulas. Não houve despedidas, nem bilhete, nem súplica final. Ela sabia que Mateus havia sido ferido, profundamente, e que naquele momento qualquer tentativa de explicação seria inútil. Com o coração em pedaços, ela cruzou a porta da casa que tinha começado a amar e entrou no jipe que ele lhe dera. O mesmo jipe que agora parecia um lembrete cruel do que haviam construído juntos e perdido tão rápido. A estrada de volta para sua pequena fazenda parecia mais longa do que nunca. O céu nublado, as árvores imóveis, tudo parecia compartilhar da sua tristeza. Quando chegou, a casa simples a recebeu em silêncio. Não havia ninguém esperando por ela. Vicente não estava ali. Estava provavelmente em algum bar, rindo de sua desgraça ou tramando o próximo golpe. Isadora, sozinha, largou a mala no canto e caminhou até o quarto. Sentou-se na cama, abraçando um travesseiro, e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela dor, pela injustiça, pelo abandono. Mas, principalmente, chorou porque ainda amava Mateus, mesmo depois de tudo. Os dias seguintes foram preenchidos por silêncio e trabalho. Ela voltou à rotina da fazenda, cuidando das plantas, alimentando os animais, escrevendo em seu caderno as contas do mês. Mas agora, cada gesto era mais difícil. O corpo, cansado pela gravidez, pedia repouso. A alma, esgotada pela dor, implorava por consolo. E mesmo assim, ela seguia, porque agora havia uma vida dentro dela. E por essa vida, ela lutaria. As náuseas continuavam. Os enjoos a surpreendiam nas primeiras horas da manhã. Mas ela passou a cuidar melhor de si. Comprou vitaminas com o pouco que tinha guardado, lembrou das receitas de chás calmantes da avó e, aos poucos, reconstruiu um mínimo de paz. Mateus, por sua vez, havia desaparecido. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhuma notícia. Isadora sabia que ele precisava de tempo, mas também sabia que parte dele havia escolhido o silêncio como defesa, e não podia fazer nada quanto a isso. Ela escrevia cartas para o bebê nas horas mais solitárias. Cartas que começavam com "meu amorzinho" e terminavam com promessas de força. "Você vai ter uma mãe forte, mesmo com o coração em pedaços", sussurrava, com os olhos fechados. À noite, olhava as estrelas e se perguntava se Mateus também as olhava, se pensava nela, se sentia a falta dela. Mas o vazio permanecia, e assim, Isadora passou a viver um novo ciclo, o da mulher que perdeu tudo, mas escolheu continuar, por ela, pelo filho, e por um amor que, mesmo despedaçado, ainda era real. O tempo desde a partida de Isadora tinha sido cruel para Mateus. Ele se isolou na antiga casa do avô, onde tudo era lembrança, do homem que lhe ensinara o valor da terra, e agora, da mulher que lhe ensinava o valor do amor. As horas pareciam castigos, e o silêncio, um espelho de tudo que ele havia feito errado. As palavras de Isadora ecoavam em sua mente. "Eu te amo, Mateus, com todo o meu coração." E ele as havia pisoteado. Mandado embora a única pessoa que havia se importado de verdade com ele, e com o filho que agora crescia longe dos seus olhos. Foi numa tarde nublada, enquanto caminhava pela fazenda, que ouviu 2 funcionários conversando baixo sob a varanda do galpão. "Eu falei que o velho Vicente ia aprontar alguma, e o pior é que a filha nem sabe de nada. Foi tudo pelas costas dela." Mateus parou, tenso. "Do que vocês estão falando?" A voz dele cortou o ar como um raio. Os 2 homens gelaram. Um tentou desconversar, mas o outro, mais velho e visivelmente incomodado com a injustiça, cedeu. "Me perdoa, patrão, mas ouvi com meus próprios ouvidos. O Vicente e um tal de Alberto tramaram tudo. Inventaram papel falso, forjaram assinatura, disseram que era só plantar a dúvida e o senhor faria o resto, que era só mexer com o orgulho." Mateus sentiu um aperto no peito. O mundo girou. Ela não sabia? "Não, senhor. A dona Isadora não tem nada a ver com isso. Foi traída igual o senhor."
O sangue subiu em seu rosto, mas não era mais raiva, era culpa, arrependimento, desespero. Sem pensar, pegou a caminhonete e foi direto ao bar da cidade. Encontrou Vicente sentado, rindo alto, com um copo de cachaça na mão e a postura relaxada de quem acha que escapou impune. O som das botas de Mateus ecoando no chão fez todos olharem. Ele parou diante do homem, encarando-o com um olhar de gelo. Levanta, agora. A voz saiu baixa, mas carregada de fúria. Vicente tentou se levantar devagar. Calma, Mateus, posso explicar. Não precisa explicar. Eu já sei de tudo. Você armou contra a própria filha, forjou documentos, fez com que eu duvidasse dela, fez com que eu a expulsasse da minha vida e do meu filho. O bar inteiro silenciou. Vicente empalideceu. Eu só queria garantir algo para mim. Ela ia entender depois. Você não entende o que fez. Você destruiu a única pessoa que ainda acreditava em você. A única que ainda te chamava de pai. Eu não queria machucar ela, mas machucou. E agora vai pagar. Mateus deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente. Escuta bem o que eu vou dizer, Vicente. Você vai sair dessa cidade. Hoje. Vai desaparecer. Porque se eu te ver por aqui de novo, eu vou direto à delegacia com esses documentos e faço questão de ver você apodrecer atrás das grades. Mateus, você não é pai. Você é um veneno e não vai mais destruir ninguém. Vicente tentou protestar, mas não houve espaço. Mateus virou as costas e saiu, deixando o homem parado, envergonhado e pálido diante de todos. Ao entrar no carro, o coração disparava. Ele não sabia se Isadora o ouviria, não sabia se ela o perdoaria, mas agora ele sabia exatamente o que precisava fazer. O caminho até a fazenda de Isadora nunca pareceu tão longo para Mateus. Cada curva da estrada de terra era como uma lembrança dolorosa, um eco da voz dela, uma imagem dos olhos cheios de lágrimas, dizendo que o amava, mesmo depois de tudo. Agora ele sabia da verdade. Sabia que tinha sido enganado, sim, mas não por ela, por quem deveria protegê-la. E ele, covarde, havia feito exatamente o que jurara nunca mais fazer, afastar quem mais importava. Enquanto dirigia, o céu parecia partilhar de sua angústia. Nuvens cinzentas cobriam o sol e uma brisa fria invadia a cabine da caminhonete. Ele não sabia o que encontraria ao chegar. Só sabia que precisava vê-la, falar tudo, implorar se fosse preciso. Ao cruzar o portão da fazenda simples onde Isadora crescera, o peito de Mateus apertou. O cenário humilde, os pés de fruta plantados com carinho, os galinheiros bem cuidados, tudo ali exalava a essência dela. Parou o carro e desceu com passos incertos. Aproximou-se da casa e bateu à porta, o coração batendo no peito como se quisesse sair. Nenhuma resposta. Bateu de novo, até que lentamente a porta se abriu. E lá estava ela. Isadora surgiu com uma expressão de espanto e cautela. Os olhos mais fundos, o rosto mais pálido, mas havia algo intacto. A força de quem sobrevive, mesmo com o coração em ruínas. O que você está fazendo aqui, Mateus? Perguntou com voz baixa. Ele respirou fundo, com dificuldade. Eu vim, porque eu descobri a verdade. Sobre os documentos. Sobre o que seu pai fez. Eu descobri tudo, Isadora. Ela permaneceu em silêncio, observando-o, tentando entender se era verdade, ou só mais uma ferida prestes a ser aberta. Eu fui um idiota, um covarde. Eu devia ter confiado em você. Eu devia ter te ouvido, te protegido em vez de te julgar. Você me machucou, Mateus. Machucou muito. A voz dela tremeu. Eu sei. E não tem desculpa. Eu só posso te pedir perdão, do fundo da minha alma. Eu fui ensinado a não confiar em ninguém, a duvidar do amor. E mesmo assim você me amou. Mesmo quando eu não merecia. Ele se aproximou, com os olhos cheios de emoção. Eu não tô aqui para te pedir nada. Só quero que você saiba que eu me arrependo de cada palavra, de cada gesto. Eu falhei com você, com nosso filho. Isadora levou as mãos até o ventre, protegendo-o instintivamente. Ele tá bem. Eu tô cuidando dele. E você, tá bem? Perguntou ele, a voz embargada. Tô tentando. Cada dia é uma luta, mas ele me dá forças. Mateus se ajoelhou diante dela, o rosto tomado por lágrimas que não conseguia mais conter. Eu te amo, Isadora. Eu não sabia até te perder, até achar que tinha te perdido para sempre. Mas agora eu sei, e se você me deixar, eu quero lutar por vocês.
Quero aprender a ser um homem melhor, não para mim, para você, para ele. Ela se emocionou, os olhos marejados. Eu ainda te amo, Mateus. Mesmo tentando não amar, eu amo. Mas eu tenho medo. Eu também tenho. Mas agora, mais do que medo, eu tenho coragem. Coragem de tentar. Com você, com nosso filho. Um silêncio cheio de lágrimas os envolveu. Ela estendeu a mão. Ele segurou com delicadeza, como se segurasse um pedaço de esperança. Ali, diante daquela casa simples, no reencontro de dois corações quebrados, nasceu algo novo, a chance de recomeçar. E talvez dessa vez o amor fosse suficiente. O tempo passou, como só o tempo sabe passar, sem pressa, mas com propósito. A primavera chegou trazendo mais do que flores e calor. Trouxe uma nova vida, trouxe um recomeço. Isadora e Mateus, depois daquele reencontro cheio de verdades e lágrimas, começaram a reconstruir seus laços, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Não foi fácil. Havia feridas que ainda cicatrizavam, desconfianças que às vezes insistiam em aparecer. Mas havia também amor, um amor amadurecido, testado pelo fogo da dor e temperado pelo perdão. E era esse amor que fazia os dias voltarem a ter cor. Mateus se mudou para a fazenda de Isadora, não por obrigação, mas por escolha. Queria estar ali ao lado dela, vivendo cada etapa da gestação, construindo com as próprias mãos um lar para o filho que viria. Ele se surpreendeu com o quanto gostava daquela rotina mais simples, daquele contato direto com a terra, com os bichos, com os detalhes que antes passavam despercebidos. Descobriu que havia paz nas pequenas coisas e que era ao lado de Isadora que essa paz fazia sentido. Quando o dia do parto chegou, foi uma madrugada intensa, marcada por nervosismo, medo e uma ansiedade que Mateus jamais imaginou sentir. A cada contração, ele segurava a mão dela com firmeza, murmurando palavras de encorajamento, lágrimas nos olhos. Você consegue, meu amor. Eu tô aqui, com você, sempre. E ela conseguiu. Às 5 da manhã, sob o céu alaranjado do interior paulista, nasceu uma menina, Clara, nome escolhido por ambos, em homenagem à luz que ela trouxe para as vidas deles. Quando Mateus a pegou nos braços pela primeira vez, algo dentro dele mudou para sempre. Ali, naquele ser tão pequeno, tão frágil, estava concentrado todo o sentido do mundo. Oi, minha filha, ele sussurrou, a voz embargada. Você é a nossa luz. Isadora, exausta mas radiante, observava a cena com o coração cheio. Sabia que aquele homem, que um dia havia se fechado para o mundo, agora estava ali, inteiro, presente. Mateus não só a amava, ele havia escolhido amá-la todos os dias. E isso fazia toda a diferença. Meses depois, a fazenda de Isadora era outra. Não só pela reforma que fizeram juntos, mas pelo clima que agora habitava cada canto. Riso de criança, cheiro de pão no forno, passos duplos nos corredores. Eles se casaram novamente, dessa vez por amor. Um casamento simples embaixo de uma árvore frondosa, com amigos próximos e olhos marejados de emoção. E quando Clara deu seus primeiros passos, foi entre as mãos dos pais que ela encontrou equilíbrio. Um símbolo perfeito de tudo o que eles tinham vivido. Tropeços, quedas e, por fim, o caminhar juntos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro. E conta aqui nos comentários. De onde você está escutando nossa história? Adoramos saber.